Moacir Alves Júnior é presidente da AC Games e conselheiro do Ministério da Cultura. Ele é conhecido por ser um dos maiores articuladores do movimento pela diminuição da carga tributária que incide nos jogos eletrônicos comercializados no Brasil. Os impostos fazem com que os games dobrem de preço nas prateleiras. Moacir é um dos responsáveis por ações como o Dia do Jogo Justo, que faz com que os títulos sejam vendidos só pelo preço dos impostos. No entanto, a imagem de Moacir sofreu um revés recentemente. Uma grande polêmica toma conta do mercado de jogos eletrônicos desde que ele deu uma entrevista ao programa Checkpoint. Os jogadores entenderam que Moacir tem a intenção de criar novos impostos, visando atingir o popular site Steam, que vende jogos por download. Temos um problema da mídia física até. E aí nós não temos nenhuma regulamentação para uma mídia digital, ou seja, aqui você pode baixar livremente Steam, você pode baixar livremente qualquer servidor de fora e usar, só que é completamente ilegal. Por quê? Porque você não paga imposto nenhum. E é tão absurdo esse mercado que o ano passado, quando eu estava na Alemanha, eu queria ter uma reunião com o pessoal da Steam e eles não quiseram me atender. Então, assim, a primeira coisa que eu vou propor é justamente essas questões de regulamentação. Você quer vender no Brasil, você tem que ter um servidor no Brasil para dar emprego pro nosso pessoal aqui do Brasil, para gerar imposto aqui no Brasil. Aí ele vai me procurar. Depois, veio à tona outra entrevista, dessa vez dada para a revista Arcade, onde Moacir dizia que a AC Games está se articulando para acabar com a farra do Steam. A reação dos consumidores foi feroz. Diversos vídeos foram postados no YouTube criticando Moacir. Ele vai dar um jeito de taxar os jogos da Steam para ficarem mais caros, para favorecer os lojistas. A primeira coisa que ele vai fazer é regular todo esse processo através do governo e exigir a instalação de empresa aqui no Brasil e cobrar impostos, e aí? Né? Ou seja, quem vai ser prejudicado com isso? O consumidor, é você que gosta de jogar. Blogs foram montados pedindo boicote às empresas associadas à AC Games e as redes sociais foram tomadas com essa discussão. Moacir chegou a escrever um esclarecimento no site da AC Games, mas isso não parece ter adiantado. Os jogadores ainda estão céticos quanto às intenções da AC Games. E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui Moacir Alves Júnior, o presidente da AC Games. Tudo bem, Moacir? Tudo bom? Moacir, afinal, você quer criar novos impostos sobre os jogos eletrônicos adquiridos por download? Vamos já começar com a pergunta que vale ouro, né? Muito bem. Não, muito pelo contrário. Eu luto contra isso. Só que eu acho que o que aconteceu naquele programa, eu me expressei extremamente mal, né? Eu não tinha muitas certezas, ou seja, eu ainda estava muito cru nessa situação, mas o que aconteceu foi simples, né? Após isso, após a polêmica toda, as boas críticas, né? Obviamente eu não vou contar as más críticas, mas as boas que realmente me fizeram pensar sobre esse assunto, foi exatamente o seguinte: nós não temos como ir contra uma modernidade. Se no caso nós fizéssemos uma taxação para o Steam, é justamente ir contra esse tipo de liberdade de expressão que se tem. Na verdade, o que eu acho que é muito mais interessante hoje é criar um ambiente fértil para poder ter uma representação no país. Não a questão de taxar. Quando eu falo taxação, que eu falei até de certa forma muito informal. Você falou em regulamentação. Regulamentação. Também. Na verdade, o que eu quero mesmo é que assim, nós tenhamos condições dentro do nosso país, dando emprego para pessoas do nosso país, né? Eu não quis em nenhum momento falar assim, olha, estou criando um novo imposto e vamos acabar com tudo. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu nasci com essa premissa de que a gente tem que lutar contra esse imposto, que a gente tem que saber analisar a coisa de uma maneira correta, né? E fazer com que o país cresça em conjunto com essa questão de Steam, de distribuição digital, que isso é uma evolução que não tem como a gente ir contra. Só que o que acontece é que as pessoas levaram essa minha declaração a ponto de como se já tivesse feito. Ou seja, parece que hoje elas já pagam mais pelo Steam. E isso foi muito errado. Nenhum deles me procurou antes.
Nenhum deles foi me procurar e falar assim, Moacir, o que está acontecendo? Primeiro criou-se uma polêmica, né? E depois assim, quando já estava criado o inferno astral, agora você pode falar no meu canal. Isso eu acho completamente errado. Mas afinal, quais são os planos do governo para esse tipo de venda de conteúdo por download? Existe alguma movimentação para criar um imposto, para regulamentar isso, como você falou? Quais são as ideias que estão vindo do Planalto? Não existe nada no governo formalizado, ou seja, não tem mais, são assim, tem assim uma questão muito informal, porque isso é uma discussão mundial, né? Não é só no Brasil que se fala, olha, o download legal, isso e aquilo. Mas o que eu estou convencido hoje, João, de uma forma bem clara, que o que a gente tem que fazer por esse mercado é uma coisa muito simples. Não adianta irmos contra o que está acontecendo ou tentar colocar barreiras de uma forma do jeito que está acontecendo. Nós temos que dar oportunidades melhores para essas empresas dentro do Brasil terem a capacidade de se sustentar e de se mostrar para as pessoas. Então, assim, ir contra algo, essa questão digital, eu não vou contra. O que eu quero, e o que eu disse, e que várias vezes as pessoas não mensuraram, é que eu queria que essas empresas estivessem aqui, dando emprego para brasileiro, gerando riquezas para o nosso país. Então isso é importante para a gente. Não adianta só a gente ficar pensando, eu compro X lá barato e tá lindo, maravilhoso. Não, tudo bem. Assim, e tanto é que a primeira coisa que eu quero propor é um debate aberto sobre isso. Entendeu? Com um debate aberto, eu posso chamar a opinião pública. Não simplesmente chegar, olha, eu, Moacir, estou indo lá e vou falar o que eu penso. Não. Na verdade, eu sou humilde o suficiente para dizer que eu errei muito na declaração que eu dei. O senhor tinha noção de todo esse poder dos gamers, de pegar um trecho de uma declaração e causar toda essa repercussão? Você foi surpreendido por essa repercussão? Eu fui surpreendido no que se refere a mim, mas eu fui o culpado. Eu, exclusivamente, fui culpado disso. Por quê? Porque eu dei uma declaração extremamente antiprofissional. Essa é a verdade, foi antiprofissional. Eu simplesmente cheguei, falei o que deu na minha telha e foi. Mas assim, do poder que os gamers têm, isso eu tenho plena certeza. Mas o que eu acharia que devia ser o correto é expressar disso de uma maneira clara. Não simplesmente chegar lá e xingar, olha, o cara vai taxar Steam, aí você pega um movimento generalizado, massifica aquilo e joga para todo mundo. Então assim, é aquela tal coisa, olha, esse cara vai fazer isso, esse cara vai taxar o Steam, esse cara... Não. Se eu lutei há 2 anos contra isso, por que eu ia chegar lá e justamente na hora falar, não, do contra? Mas eu gosto do meu país, eu amo meu país, eu quero que meu país tenha condições de oferecer um serviço tão bom ou melhor do que a Steam ou de qualquer outra distribuição digital. Tá certo. Muito obrigado, Moacir. E você acompanha todas as notícias sobre tecnologia, negócio e economia no portal da Isto é Dinheiro, www.istoedinheiro.com.br.